Eu vou te dar mais uma oportunidade, tá bom? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está vivo, diga aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 11. Hoje é a terceira semana da nossa campanha sobre as parábolas de Jesus, e hoje nós vamos meditar recuperando o que foi perdido no contexto família. Então vai estar aqui o tema, aleluia, está aí o texto, louvado seja o nome de Jesus. Com a sua Bíblia aberta aí, antes de lermos o texto para meditarmos por alguns minutos, eu queria fazer uma oração, irmãos. E eu queria fazer uma oração com um propósito para que Deus repreendesse toda a inconstância em nosso meio. Se os irmãos olharem para a igreja, no primeiro dia da campanha tinha uma quantidade enorme de pessoas. O segundo dia já tinha menos gente. Hoje já tem muito menos. Então eu queria que você orasse comigo para que Deus repreendesse no meio da igreja a inconstância. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos aprendermos a sermos mais determinados. Então você que está aqui nesta noite, eu queria que você unisse a sua fé com a minha fé. Vamos clamar por aqueles irmãos que não puderam estar, aqueles que não quiseram vir, para que eles sejam mais constantes, para que o Senhor os visite nesta noite, para que o Senhor a cada dia desperte-nos, para que nós possamos sermos mais perseverantes no nome de Jesus. Pai, neste momento nós nos colocamos ante a Tua presença. Queremos Te dar graça, Senhor, nesta noite, pelo fôlego da vida. Nós podemos nessa noite, Senhor, dizer como disse Davi: eu deitei, peguei no sono e levantei, porque o Senhor me sustentou. Podemos dizer também como disse o profeta Samuel, quando o Senhor concedeu a vitória para o povo de Israel entre Mispa e Sem, Ele ergue um altar e sobre uma pedra Ele declara: Ebenezer. E esta pedra, Senhor, é o Senhor que tem nos sustentado. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Então nessa noite, Pai, nós unimos a nossa fé e elevamos a nossa voz a Ti, Senhor, e pedimos nessa noite que o Senhor venha repreender, ó Deus, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, toda inconstância, Senhor, que nós possamos sermos mais constantes na Tua presença, que nós possamos ser mais perseverantes. Meu Deus, oramos nessa noite pedindo que o Senhor visite a Tua igreja como um todo, Senhor. Eu sei que tem muitos que não estão aqui nesta noite por motivo de trabalho, por motivo de força maior, mas sei também que tem pessoas que poderiam estar, mas não veio, Senhor. Pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor toque-nos a cada dia, que possamos valorizar a Tua presença, que possamos valorizar cada culto, que o Senhor nos dá a oportunidade de buscarmos o Senhor enquanto podemos achar, porque quantas pessoas não gostaria de estar, Senhor, aonde eu estou nesta noite, na Tua presença, Te louvando, Te exaltando, Te engrandecendo, sendo ministrado pelos louvores, pela Tua palavra, que será ministrada nesta hora. Senhor, repreende nesta hora toda a frieza espiritual, toda inconstância no meio do Teu povo. Visita a Tua igreja como um todo nesta noite, Senhor. Quebre cadeias, quebre correntes, desfaça laços, repreende, Senhor, toda retaliação, toda amonidão no meio do Teu povo, toda frieza espiritual.
anos, mas também que o Senhor visite aqueles que não puderam vir e os abençoe também de uma forma sobrenatural. Oramos nessa noite crendo, ó Deus, que nós não iremos sair deste lugar da mesma forma que adentramos. Não, nós iremos sair nesta noite, ó Deus, com algo, Senhor, em nossas mãos, com algo em nossas vidas, porque nós cremos que a nossa fé nesta noite vai chamar a tua atenção e vai trazer à existência aquilo que não existe. Oramos nesta noite, ó Deus, e te pedimos, continue conosco e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga graças a Deus. Lucas 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Verso 13. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de comer, de encher o estômago com as vagens de alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha a caminho, e ele distante, quando seu pai ouviu, e em plena compaixão correu ao seu encontro e lhe tomou em seus braços e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Até aqui. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Muda só aí um pouquinho a direção desse fundo aí, Daniel. Glória a Jesus. Nós vamos meditar nesta noite, conforme foi proposto pelo pastor nesta campanha, recuperando o que foi perdido no contexto família. Como foi dito pelo pastor Paulo no início da campanha, alguns irmãos não estavam aqui. Na introdução da sua mensagem ele diz: parábola não é uma história verídica, e de fato não é, mas o princípio que nela está contido aqui é importante. As parábolas são jardins imaginários que contêm sapos de verdade. As parábolas constituem cerca de 35% dos ensinos de Jesus nos evangelhos sinóticos. As parábolas representam um poderoso e eficaz método de ensino. No contexto semita, um pai, daquilo que nós lemos agora, no contexto semita, um pai judeu, ele podia dividir sua herança entre os filhos quando desejasse. Preste atenção. No contexto semita, um pai judeu podia dividir sua herança entre os filhos quando desejasse.
Entretanto, deveria garantir ao filho mais velho o dobro de todos os bens da família, conforme está descrito em Deuteronômio 21, verso 17. Contudo, era extremamente incomum dar ao filho mais novo a sua porção da herança mediante qualquer solicitação. Ou seja, esse pai desta parábola que Jesus alçou, ele podia simplesmente, no contexto semita, no contexto que Jesus estava inserido, ele pegar, se ele quisesse, dividir os seus bens, dar parte do seu filho mais novo, como ele havia requerido. Mas entretanto, não era possível dar quando esse filho o pedisse. Por quê? Porque ele só tinha direito ao que o pai tinha após a morte do seu pai. Mas o texto diz que esse filho chega ao pai e requer do seu pai aquilo que era lhe direito da sua herança. O seu pai, sem pensar, ou pensou, e vai pegar parte daquilo que o filho lhe tinha direito, dá para aquele filho vai para uma terra longínqua ou distante, como algumas versões, e a Bíblia diz que ao receber, depois de alguns dias, ele parte, e quando ele parte para uma cidade, a Bíblia não dá um nome, ele vai para uma terra distante, e a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo aquilo que ele havia recebido por herança com coisas dissolutas. Ele começa a gastar, e eu abro um parêntese para dizer uma verdade. Vale ressaltar, irmãos, que quando nós temos alguma coisa, como tinha esse rapaz, dinheiro principalmente, nós vemos pessoas se aproximar de nós, pessoas que muitas vezes, ou que há muitos anos nós não tínhamos mais contato. Precisamos entender, irmãos, que a igreja que se diz a igreja do arrebatamento, missionária Vanessa, nós precisamos, irmãos, buscarmos incessantemente discernimento de espírito. Para quê? Para que quando situações ocorrer conosco, conforme ocorreu com esse rapaz, nós possamos ter de Deus discernimento. Para quê? Porque o inimigo, ele conhece o nosso ponto fraco. Você precisa entender que Satanás conhece o seu ponto fraco. Um dia eu ouvi um pastor dizer que, por Satanás conhecer o seu ponto fraco, você precisa trabalhar em cima do seu ponto forte. Para quê? Para que quando Satanás se aproximar para tentar te derrubar no seu ponto fraco, o seu ponto fraco seja suprido pelo seu ponto forte. Você que está aqui nessa noite, você sabe qual é o seu ponto forte. Talvez o seu ponto forte é orar, talvez é jejuar. Você precisa se capacitar espiritualmente. Por quê? Porque Pedro vai dizer que nós temos um adversário, que ele anda bramindo, ou bramando como um leão, porque Satanás é espírito, ele não come, ele não dorme. Um dia eu ouvi ele dizer, na boca de uma mulher manifestada, e ela disse assim, ou Satanás disse na sua boca: eu não como, eu não durmo, eu trabalho 24 horas para vos tirar da presença daquele homem lá de cima. Então Satanás é espírito, ele não dorme, assim como Deus não tosqueneja, assim como Deus não dorme, porque Deus é o guarda fiel de Israel. Aleluia. Satanás também não dorme. Aleluia. Quando você está no lugar, presta atenção, ao derredor, se você teme, está os anjos do Senhor. É por isso que Davi, quando ele está sendo perseguido por Absalão, aleluia, ele deita e ele declara no Salmo 3, verso 5: eu deitei, peguei no sono, me levantei. Sabe por quê? Porque quando você conhece quem você está servindo, você sabe que ao conhecê-lo, ao temê-lo, Deus vai colocar anjos ao seu redor, e Satanás não pode te tocar. Não pode. Aleluia. Por isso que Pedro vai dizer que ele está ao seu derredor, porque ao redor está os anjos do Senhor. Então Davi vai dizer: eu vou descansar, porque eu sei que o meu Senhor, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele é o guarda fiel de Israel. Mas assim, André, como Deus não dorme, Satanás também não dorme, porque ele é espírito. Então nós precisamos trabalhar no nosso ponto forte, para que o nosso ponto forte supra o seu ponto fraco.
outros o tabaco, outros mulheres. Então nós precisamos estarmos constantemente vigilando. Fecha parênteses. Voltando para o texto. Então o pai prega e divide. Esse jovem parte para uma terra longínqua. Eu acredito que começou a se aproximar dele pessoas, porque percebeu que ele tinha dinheiro. Ele começa a gastar os seus bens, ele começa a perder tudo aquilo que o seu pai levou anos para gastar. Às vezes, irmãos, trazendo para os dias de hoje, nós não valorizamos aquilo que temos, só paramos para valorizar aquilo que temos quando perdemos. Isso é um erro enorme da igreja, principalmente de nós que conhecemos a Deus. Nós precisamos valorizarmos aquilo que temos, para que não venham os dias maus e nós perdemos e dissermos assim: verdadeiramente aquilo que eu tinha era Deus que me deu, Deus que abriu a porta. Então nós precisamos valorizarmos aquilo que temos. Esse jovem não valorizou o preço que pagou seu pai. Quantos anos o seu pai trabalhou para adquirir toda a riqueza que tinha, mas não, quando ele chega para o seu pai, pede a sua herança, vai dar. Às vezes, irmãos, sabe por que Deus ainda não te deu aquilo que você está pedindo? Sabe por quê? Porque Deus entende que você ainda não tem estrutura para desfrutar daquilo que você está pedindo. Por quê? Porque Ele conhece o dia de amanhã. Mas esse pai que representa nessa parábola Deus, mas mesmo assim, se vai dar, esse filho pega tudo que tem, vai para uma terra longínqua, gasta tudo, e de repente a Bíblia diz que vem uma grande fome sobre aquela região ou sobre aquela cidade. Ei, eu vou abrir novamente um parênteses para te dizer uma coisa: você precisa entender que o dia mau vai chegar para todos. Então você que está aqui nessa noite, desperta, disse Paulo à igreja que está em Éfeso: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ei, precisamos despertar, irmãos, precisamos remir o nosso tempo. Aleluia. Quantos não poderiam estar aqui? Não está. Hoje a campanha é recuperando o que foi perdido no âmbito familiar. Quem não precisa que Deus recupere algo na sua vida ou na sua família? Precisamos entender, irmãos, que é tempo da igreja se posicionar, é tempo da igreja se levantar como igreja, como aquela que Jesus disse, quando Pedro disse: tu és, aleluia, o Filho do Deus vivo. Mas antes Deus disse, Pedro disse, Jesus disse: quem dizes o homem que eu sou? Aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: eu sei que não foi carne nem sangue, Pedro, que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós precisamos entender. Aí Jesus olha para Pedro e diz: tu és Kefa, fragmentos de pedra. Mas eu quero te dizer uma coisinha, Pedro: eu sou a pedra que a minha congregação, ou no hebraico a minha carral, será edificada, e as portas do inferno, do Sheol, não prevalecerá contra a minha congregação. Ei, levanta a sua mão nessa noite, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai fazer que você recupere tudo aquilo que você perdeu. Ele sabe por quê? Porque Ele é Adonai Tsabaoth, Senhor dos exércitos é o seu nome. Levante-se nesta noite, aleluia, e não aceite derrota na sua vida, porque está na sua frente aquele que tem todo o poder. Ele disse: toda Shemirah, o Shemirah está nas minhas mãos. Aleluia. Ele tem poder nesta noite para trazer de volta tudo aquilo que você pode. Canta, agachou, lavaçou. A intenção do filho de abandonar as suas terras onde vivia, com a família e sob os cuidados do pai, para viver em uma completa liberdade, sem precisar prestar conta de seus atos, numa região distante, junto a um povo com outros costumes e cultura, fica bem claro: queria ficar livre das orientações e restrições impostas pelo pai. Muitos estão fazendo isso aqui. Quer viver de qualquer jeito, e viver de qualquer jeito no reino de Deus não tem como. A Bíblia diz que é sim, sim ou não, não.
Ou você é, ou você não é. Ou é sim ou não. O que procede do sim ou do não é procedência maligna. Esse filho pega. Se formos aplicar essa parábola, Deus é o pai, nós somos o filho. Mas a pergunta é: o que você está fazendo? O que o pai colocou nas suas mãos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a Bíblia diz, ou melhor, os estudiosos dizem que são 8.000 bênçãos, outros dizem que são 40.000, que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso. Mas o que você está fazendo com o direito seu? A Bíblia diz no Apocalipse: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, que coroa é essa? A salvação que Jesus pagou um alto preço. Precisamos valorizarmos aquilo que Deus nos concedeu por meio de Jesus na cruz. Precisamos valorizar. Esse jovem não valorizou, ele queria viver dissolutamente. O pai deixou ele viver a sua vida, mas o pai ou a mãe sempre sabe, como diz aquele ditado: o bom filho a casa sempre retorna. O pai deixou ele ir. O pai sabia que esse rapaz ia voltar. Como, pastor? Como é que você prova isso? A Bíblia diz que todos os dias o pai vinha na porta da casa esperando o filho voltar. É tanto que quando ele volta, ele pensa surpreender o pai, mas é o pai que surpreende ele. Você nunca irá surpreender Deus, mas Deus nessa noite vai te surpreender. Deus vai fazer que você recupere tudo aquilo que você perdeu na sua família, no âmbito familiar. Louvado seja o nome de Jesus. Com base em tudo aquilo que eu falei, eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos alguns princípios para que nós possamos recuperar aquilo que nós perdemos no âmbito familiar, que é o tema de hoje da campanha, mas em todas as áreas que nós nessa noite precisamos. Deus vai fazer com que você recupere tudo aquilo que você perdeu. Aleluia. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos, ou dividir com os irmãos nessa noite, ou meditar com os irmãos, o primeiro tópico para que nós possamos recuperar tudo aquilo que nós perdemos é: busque a direção de Deus para os seus projetos ou para as suas reivindicações. Vou repetir: busque a direção de Deus para os seus projetos ou para as suas reivindicações. E eu quero aqui nesse momento ressaltar sobre a questão da reivindicação. Se você é filho de Deus, porque eu creio que você é, porque João capítulo 1 versículo 12 melhor dizendo, diz: a todos quanto recebem Jesus, o sangue de Jesus que verteu na cruz nos dá direito de sermos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus. Então, primeiro, você é filho de Deus. Concorda comigo? Tem certeza disso? Não quer ajudar os universitários ali? Tem certeza disso? Então vamos lá. Então, se você é filho, se você está de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus, você pode reivindicar, entre aspas. Por quê? Porque Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. Se eu cumpro a palavra, Deus ele é obrigado, através da sua palavra, a me abençoar. Sim ou não? Tem certeza disso? Olha lá, hein? Você pode discordar, você precisa concordar comigo. Mas se você é filho, como o texto diz, e se você é um filho obediente, você pode chegar até o Pai: Senhor, tem sido fiel até aqui, dá-me aquilo que é meu por herança. Mas cuidado com aquilo que você reivindica. Busque a direção de Deus, para que você use com sabedoria as suas reivindicações ou os seus projetos. Tem muita gente que não busca a direção de Deus para desfrutar ou para
concretizar os seus projetos. Então você que está aqui nessa noite, esse jovem, a Bíblia não diz, mas com certeza ele não fez isso em momento algum. Ele parou para sentar com o pai, para ouvir qual era a direção do pai, com aquilo que o pai ia dizer quando ele pedisse a sua herança. Com certeza o pai ia dizer: filho, senta aqui, vamos conversar. Eu sei que você é um jovem sonhador, um jovem batalhador, um jovem que tem potencial, mas eu sei, filho, que você ainda não está preparado para viver lá fora, filho. Por quê? Porque o mundo lá fora não é fácil, o mundo lá fora é difícil, tem muitas coisas que pode fazer você sucumbir na sua carreira, na sua fé, filho. Com certeza o seu pai faria isso, mas ele não fez. Ele chega para o pai, reivindica aquilo que é dele por direito, o pai dá, ele vai para a terra, e o que acontece? Perde tudo que ele havia ganhado por direito. Você precisa buscar a direção de Deus para os seus projetos. Você precisa buscar: Senhor, qual é a tua vontade? É essa a vontade do Senhor para a minha vida? Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: então o Senhor abordou a Caim, dizendo: por que estás furioso? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Verso 7: e Deus disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Olha a instrução do pai para Caim. Quando Deus aceita, ou quando Deus se volta para a oferta de Abel, Deus aceita a oferta de Abel, aceita Abel, mas não aceita Caim, porque Caim não ofertou aquilo que era ou que foi ensinado. E quando Deus não aceita a sua oferta, nem aceita ele, a Bíblia diz que o semblante dele cai. E quantas vezes isso não acontece conosco? Oramos pedindo algo, Deus diz que ainda não é o momento. Aí sabe o que nós fazemos? Como Caim, nos posicionamos contrário àquilo que Deus está instruindo. Se o filho estivesse sentado com o pai, com certeza ele não havia perdido tudo aquilo que ele havia recebido por herança. Por isso que a Bíblia diz que nós, seres humanos, nós que somos pais, precisamos instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque já passamos por caminhos que os nossos filhos ainda passarão. Então nessa noite, você que está aqui, Deus pode sim restaurar tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi perdido no âmbito familiar, mas nós precisamos buscar a direção de Deus. E o que acontece com Caim? Ele fica tão irado, Deus está dizendo: Caim, eu conheço todas as coisas, Caim. O pecado está querendo te dominar, Caim. Se você não atentar, Caim, o pecado vai te jogar no chão, Caim. Quantas vezes? Irmãos, isso aqui é sério. Eu lembro muitos anos atrás, estava tendo uma festividade na igreja que eu congrego, não vou falar o nome porque senão vai ter. Há muitos anos atrás, irmãos, estava tendo uma festa de aniversário da igreja e tinha uma irmã que ela morava num conjunto de habitações de casa do governo, que chama Urbis. E da Urbis para a igreja tinha um caminho no meio de umas florestas, no meio de um monte de árvore, e dava acesso à igreja por menos tempo. Por exemplo, se você fosse pela via principal, você gastava por volta de 15 minutos, pastor Denis, mas pelo aquele caminho você gastava por volta de 7 minutos. E um dia ela veio, parece que estava atrasada, passando por aquele caminho. Tomara que ela não esteja vivendo, se estiver gravando aí. E aí, estava passando por aquele caminho, mas não vou falar o nome dela, não vai saber que foi ela. E ela estava passando por aquele caminho. Quando ela chegou no meio do caminho, entre as árvores, saiu um negão de todo tamanho, pulou na frente dela. Ela gritou: o sangue de Jesus tem poder, e saiu correndo. Irmãos, a irmã chegou na igreja toda descabelada.
E o pastor, eu disse: irmã, o que aconteceu? Ela disse: pastor, estava passando por um caminho, peguei ali um desvio ali para chegar mais rápido, porque eu estava atrasado, e de repente um homem veio na minha direção e quis fazer alguma coisa contra mim. Aí o pastor disse: minha irmã, você não sabe o que está escrito na Bíblia, que você não pode tentar o Senhor teu Deus. Sabe o que aconteceu? Depois daquele dia, mais um que ela passou por aquele caminho. Nós precisamos atentar para isso. Você precisa ouvir a instrução de Deus, porque senão o pecado vai te dominar. E o que aconteceu? O pecado dominou Caim. Caim matou Abel, e depois ainda quis ocultar a morte do seu irmão. Mas Deus sabe todas as coisas. Então você que está aqui nesta noite, busque a direção de Deus. Êxodo 19, versículo 5 diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se você quer nesta noite que Deus restaure aquilo que se perdeu, ou que você recupere aquilo que você, no decorrer da caminhada, ou você perdeu, Deus pode nessa noite fazer, mas você precisa diligentemente ouvir a voz de Deus. E o que significa diligentemente? É você observar e valorizar aquilo que você está ouvindo. É por isso que toda criança judia, sabe qual é a primeira palavra que ela aprende? É o Shema Israel. E Shema significa ouve, presta atenção, para ouvir o que você vai ouvir após o Shema Israel. Porque o que ele ouve o seguinte é: o Senhor teu Deus é um, o nosso Deus é um. Então você que está aqui nessa noite, você precisa ouvir a voz de Deus, porque quando você ouvir a voz de Deus, Deus vai fazer você recuperar tudo aquilo que você perdeu. Dois, porque a hora já avançou. Para que possamos recuperar tudo aquilo que se perdeu, eu e você precisamos permanecermos no lugar que Deus nos colocou. Esse jovem não quis permanecer no lugar que o pai sempre instruiu ele. Com certeza, a Bíblia não afirma, mas com certeza Jesus não ia usar uma parábola em contexto gentílico para judeus, não. Se essa parábola fosse verdadeira ou real, porque a parábola não é real, mas o princípio nela contido que é importante. Precisamos entender o seguinte: que se permanecermos no lugar que Deus nos colocou, com certeza nós iremos ser restaurados naquilo que nós precisamos. Em Lucas 15:13 diz: não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para uma terra distante, lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Quando olhamos para a Bíblia e vemos que um outro homem não permaneceu no lugar que Deus havia colocado, e ele sofreu duras consequências. Abimeleque saiu da casa de pão sem a direção de Deus, conforme está em Ruth capítulo 1 verso 1 diz: no tempo que os juízes governavam sobre os israelitas, sobreveio uma grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e os seus filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Todos nós conhecemos a história desse homem. Esse homem pega a sua mulher, vai para uma terra de Moabe. Deus não direcionou para que ele saísse, ainda que a escassez chegou na terra, na casa de pão, ainda que a escassez chegou em Belém, Deus não, você não vai encontrar na Bíblia Deus direcionando Abimeleque para sair de Judá, para sair de Belém. Ele sai de Belém, ele morre, os seus 2 filhos, agora fica somente a sua mulher, que é a história de Ruth e Noemi. Mas precisamos entender nessa noite que se esse homem não tivesse saído de Belém, com certeza
ele não teria morrido, seus filhos não teriam morrido, aleluia, se ele tivesse permanecido na casa de pão. No momento certo, Deus iria fazer como ele, como fez com o profeta Elias. Se preciso for, enviaria corpos para o alimentar, aleluia. Então você que está aqui nesta noite, você precisa permanecer no lugar que Deus te colocou. Mas tem muita gente se levantando, porque Deus parece, diz muitas vezes as pessoas, que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não se importa comigo, e estão levantando do lugar que Deus os colocou. Está indo com esse jovem para outro ministério, para outra igreja, para outra nação, para outra terra, mas quando chega lá, entende que não é direção de Deus, aí vem o orgulho de não querer voltar. Ei, você que está aqui nessa noite, você precisa permanecer no lugar que Deus te colocou, aleluia. Quando for a hora certa para sair, Deus vai te falar contigo, vai levantar alguém para que você saia do lugar que Ele te colocou. Mas tem muita gente perdendo muitas coisas, como perdeu Abimeleque e os seus filhos. Então você que está aqui nesta noite, permaneça no lugar que Deus te colocou, independente do que se levante contra a sua vida, independente da escassez, independente da situação que você esteja vivendo, permaneça, irmãos, porque Deus não se esquece de você, aleluia. Ainda que nós falamos da nossa ignorância, Deus parece que esqueceu de mim, mas Deus não tem amnésia, Deus não se esquece de você, Deus te conhece. A Bíblia diz que todas as vezes que Deus, que é Espírito, mas o profeta está conjecturando, olha para as suas mãos, lá está escrito, aleluia, o seu nome. E todas as vezes que Deus olha para a palma da sua mão, Deus se lembra que lá tem uma igreja que chama Assembleia de Deus, Novas de Paz, que lá tem X membro, aleluia, com nome sim, aleluia, e sobrenome assim. Deus não se esquece de você, aleluia. Deus está nesta noite dizendo: ei, permaneça no lugar que eu te coloquei, independente do que esteja acontecendo, não saia da posição, porque Deus irá te honrar onde Ele te colocou. Entenda nessa noite que todo deserto, ele não dura para sempre. A única coisa que dura para sempre, disse Jesus, passarão céus e terra, mas as minhas palavras, estas não hão de passar. Só a palavra do Senhor permanece para sempre. Então você que está aqui nessa noite, não saia da onde Deus te colocou, não mude a direção, como pregou aqui a missionária Vanessa, aleluia, Soledade no domingo. Deus, Ele é perito em fazer você retornar para a rota. Às vezes as coisas estão difíceis, como estava difícil para esta família, e nós saímos da posição, mas Deus é tão misericordioso, que Ele te traz de volta, como trouxe Jonas para a rota. Para quê? Para que você não seja tragado por Satanás e seus demônios. Certa feita, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago, e ele pediu para se andar com a sua vida, mas eu não deixei, Pedro, porque eu entendo, Pedro, que você não tem estrutura. Irmãos, se Deus permitisse, aleluia, a adversidade além daquela que nós passamos, o que seria de nós, irmãos? Então nessa noite, você que está aqui, continue no lugar que Deus te colocou, para que diabo, aleluia, não traga a sua vida. Permaneça na posição, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o demônio que me impedia de aceitar Jesus, ele vai procurar lugares áridos, e uma vez que ele não encontra lugares áridos, ele volta para ver como está a minha casa espiritual. E nessas voltas, quando ele volta, irmão Igor, a Bíblia
Bíblia diz que ele encontra a brecha, ele vem e traz mais 7 demônios, ou vem 7 vezes mais forte. Então você que está aqui nessa noite, permaneça na posição, não saia, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, Deus não brinca de ser Deus, mas nós estamos brincando de sermos evangélicos, crentes, discípulos. Ei, é na hora de você se posicionar e permanecer na posição que Deus te colocou. Se coloque sobre os seus pés. E eu finalizo com o terceiro tópico. Para recuperarmos o que foi perdido no âmbito familiar, em todas as áreas que nós precisamos ser mais resilientes. Você quer ver uma coisa, irmãos? Jesus disse que os filhos das trevas, ouça o que eu vou dizer. Jesus disse que os filhos das trevas, nas suas astúcias, são mais sábios que os filhos da luz. O que Jesus está querendo dizer? O mundo lá fora, quando eles empregam ou determinam em fazer algo, eles vão até o fim. Eles não deixam nada pelo caminho. Você já alguma vez viu alguém sair da onde ele mora em direção à pátria e parar no meio do caminho? Só se ele não conseguir. Pessoas que andam quilômetros mais quilômetros para buscar um Deus que tem boca, mas não ouve, fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem nariz, mas não pode cheirar. Mas nós servimos a um Deus que está sentado em um alto sublime trono. Não aprendemos ainda a ser resiliente. Ei, você precisa ser mais resiliente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O que é? O que significa resiliente? É a capacidade de superar a adversidade com equilíbrio e otimismo. Ei, irmãos, você precisa ser mais equilibrado. Para dessa mania, hoje eu sou crente, ou amanhã eu não sou. Hoje você é um gigante na fé, amanhã você vou desviar, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. Para com isso, você precisa ter equilíbrio emocional. Se você não tem equilíbrio emocional, o seu corpo vai sofrer duras consequências. Jesus disse em João 16, verso 33: essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você vai vencer. Mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: seja mais resiliente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Resiliente também significa a capacidade de voltar à sua forma original depois de ser alvo de deformação ou choque. Sabe aquelas vezes que acontece algo em nossas vidas, que Satanás vem e diz: cadê o seu Deus? E agora é nessa hora que você tem que levantar a cabeça e dizer como Jó perdera tudo, perdeu os seus 10 filhos, perdeu sua saúde. A sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Ei, aprenda a ser mais resiliente. Aprenda nesta noite a depender mais de Deus. Aleluia. Resiliente também é uma pessoa que consegue recuperar de situações ou perdas, traumas, fracassos ou desafios sem deixar se abater permanentemente. Ei, Jesus não disse que você teria um mar de rosas, não. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também vai vencer. Aleluia, porque toda luta ela é passageira. No deserto ele é passageiro. Ainda que o povo andou 40 anos no deserto, mas o povo não permaneceu no deserto. Aqueles que não foram rebeldes entraram na terra prometida. Ei, suporte um pouco mais, aguente um pouquinho mais. Aleluia, jejue um pouco mais, ore um pouco mais, porque o Deus que te prometeu, Ele está aqui nesta noite dizendo: ei, persevere um pouco mais. Aleluia, ore um pouco mais, jejue um pouco mais. A Bíblia diz em Lucas 21:19, e eu encerro aqui para
vossa paciência possui a sua alma. Aleluia. Coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Você precisa perseverar. Persevere mais. Aleluia. Eu queria que a missionária Adriele viesse aqui adorar. Enquanto eu vou orar pelos irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Vamos orar nessa noite, pedindo ao Senhor que faça você recuperar tudo aquilo que você perdeu na sua família ou no âmbito familiar. Mas nesta noite, para tentar nessa noite, principalmente nesse terceiro tópico, seja mais resiliente. Aquele jovem errou, tropeçou, mas ele entendeu: epa, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Está na hora de você recomeçar, está na hora de você voltar a ser aquele crente fervoroso, aquele crente que não baixava a cabeça diante de qualquer coisa. Levanta a sua cabeça nessa noite. Entenda nessa noite, Isaías diz, aleluia, que o nosso Deus, ele se assenta no globo da terra, e a terra é o descanso dos seus pés. Deus está dizendo nessa noite: o seu problema não é nada diante de mim, todo o poder está nas suas mãos. Se você nessa noite, aleluia, tomar posse dessa palavra, Jesus vai nessa noite trazer de volta tudo aquilo que você perdeu na caminhada. Eu sei que você perdeu muitas coisas no decorrer da sua caminhada, não só foi no âmbito familiar, não. Eu sei que você perdeu muitas coisas, mas Deus está dizendo nessa noite: eu tenho poder para trazer de volta tudo aquilo que Satanás ou a circunstância roubou de você. Levanta nessa noite a cabeça. Ei, filho de Deus, filha de Deus, Deus nessa noite está chamando a minha, a sua atenção, para que nós possamos sermos mais. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece, quando tudo diz que não, ouça a voz de Deus nessa noite dizendo para você: sua voz me encoraja a prosseguir. Eu sei que talvez na sua família você perdeu muita coisa. Quando tudo diz que não, ou parece ouça a voz de Deus nessa noite. não vai se abrir. Eu sei que às vezes o mar está bravio, as ondas estão batendo contra o seu carro. Estou só. Eu sei que muitas vezes nesses ventos é demônios, mas nessa noite Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para repreender Satanás e seus demônios. Aleluia. Não pare, não pare, não baixe a sua cabeça, levanta a sua cabeça, erga a sua cabeça nessa noite, porque Ele está vindo nessa noite ao seu encontro. Declare nessa noite: Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. se você crê nessa noite, nesta palavra, declare: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. ouça a voz de Deus nessa noite te encorajando. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare: eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se Isso, declare nessa noite. Não venha em meu favor.
padecia com fluxo de sangue há quase 12 anos. Já havia gastado tudo quanto tinha. Passara por muitos médicos da sua época. Gastara todo o seu dinheiro e não obtivera a sua cura. Lucas vai dizer que um dia essa mulher estava na sua casa e de repente alguém chega para ela e diz: está na cidade uma pessoa que se diz ser o Messias. E quando ela ouve aquilo, ela rapidamente associa. Esse Messias é uma profecia de Malaquias 4, verso 2. E Malaquias 4:2 diz: e para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, e ele trará nas suas vestes a cura. Ela diz: opa, se esse é o Messias, se esse é verdadeiramente o Filho de Deus, nas suas vestes tem cura. É por isso que ela sai da sua casa determinada: não preciso tocar em outro lugar, eu só preciso tocar na orla do seu manto, porque na orla do seu manto está a autoridade da palavra de Deus. Na orla do seu manto está a cura. Aquela mulher estava sofrendo há 12 anos, mas aquela mulher mostrava-se resiliente. Ela disse: é a minha oportunidade, eu preciso então somente tocar na orla do seu vestido. E ela sai da sua casa, ou ela sai do lugar que ela vivia, afastada da sociedade, afastada da sua família. Ela rompe a multidão. Ela começa a determinar no seu coração: eu preciso tocar na orla do seu manto. E você conhece o restante da história. Jesus está indo em direção à casa de Jairo. A multidão está apertando Jesus e oprimindo. Pedro disse, mas de repente surge a mulher no meio da multidão, uma mulher resiliente, uma mulher perseverante, uma mulher determinada, e toca na orla do manto de Jesus. Jesus disse: alguém me tocou. Porque quando esse alguém me tocou, eu senti poder sair do tizi-tizi. Eu senti que ela tocou aonde está a autoridade da palavra de Deus. Nesta noite eu quero fazer uso desta palavra que foi pregada. E quero pedir, Senhor, com a minha mão sobre o meu coração. O Senhor é poderoso, Senhor, para nesta noite fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, Pai. Que o Senhor possa nessa noite permitir que os teus filhos, as tuas filhas, ó Deus, recupere tudo aquilo que eles perderam, Senhor, no âmbito familiar, Senhor. Pai, nós oramos nesta noite, ó Deus, sobre esta palavra. Assim como o Senhor restaurou esta família, trazendo de volta aquele filho que estava perdido, Senhor, traga de volta tudo aquilo que nós perdemos no âmbito familiar. Traga paz, traga alegria, traga esperança, traga perseverança, traga fé, Senhor, traga cura, traga prosperidade, traz de volta, Senhor. Sobre a tua palavra nesta noite nós oramos, meu Deus. O Senhor diz que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Nós ligamos nesta manhã, nesta noite, Pai, a nossa fé aqui neste altar. Ó Deus, e te pedimos nesta noite, traz a existência aquilo que não existe. Jesus, eu não posso fazer, os pastores não podem fazer, os obreiros, diáconos não podem fazer, a igreja não pode fazer, mas o Senhor pode. Então, sobre esta palavra, Senhor, restaura as famílias que estão representadas neste lugar nesta noite. Visita esse filho que está desviado, visita esta filha que está desviada,
Visita esse esposo, Senhor, que se perdeu no decorrer da caminhada. Visita essa esposa, visita este tio, visita esta tia, visita este pai, esta mãe, visita nesta noite, Senhor. Meu Deus, sobre a tua palavra nós oramos nessa noite e declaramos a vitória, profetizamos a vitória sobre esta palavra que nós acabamos de ouvir nesta noite, e cremos, Senhor, que assim como o Senhor alçou esta parábola e este filho voltou, foi restaurado aos braços do Pai, o Senhor vai restaurar as nossas famílias. Eu creio, Senhor, que nesta noite, Pai, essas pessoas que estão aqui vão subir neste altar e vão, Senhor, contar a vitória que o Senhor fez no âmbito familiar, Deus. E por isso, nesta noite, sobre esta palavra nós oramos e declaramos, decretamos nesta noite a bênção que com ela o Senhor acrescenta dores em nossa vida. Continue conosco, Senhor, e que na próxima terça-feira nós estejamos aqui novamente, crendo, meu Deus, que o Senhor vai recuperar, restaurar mais uma vez algo em nossas vidas. Nós oramos gratos a Ti, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Tome seu assento, já estamos caminhando para o final. Eu queria convidar aqui a nossa